Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre essa transição do Segundo Reinado para o período republicano. Fazendo uma recapitulação das nossas últimas 4 aulas, vocês viram como era feita a organização desse Segundo Reinado, falamos sobre as características desse Segundo Reinado, né, as divisões, a consolidação, o auge e o período de declínio, né, de crise desse Segundo Reinado. Falamos sobre a Guerra do Paraguai, indiquei para vocês um videozinho para vocês entenderem melhor sobre esse conflito, um conflito muito importante para o Segundo Reinado e que vai influenciar numa das crises, né, um dos aspectos da crise desse Segundo Reinado. E falamos então sobre as questões que geraram a crise do Império. A questão abolicionista, inicialmente, foi a última que nós vimos, né, na verdade. Vocês leram aí e tiveram que produzir um texto falando sobre essa complexidade de como inserir esses ex-escravos no mercado de trabalho, qual foi o impacto dessa má gestão desse período para a nossa sociedade, principalmente, né, para a nossa sociedade até hoje. É importante a gente pensar isso também. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre as outras 2 questões, né, e sobre o movimento republicano. Vamos falar sobre a questão militar e a questão religiosa e como que a partir de 1870 começa ali a ganhar força no Segundo Reinado um movimento chamado Movimento Republicano por meio de um manifesto que é publicado no jornal chamado Manifesto Republicano. Tá? Vem aqui para nossa apresentação para a gente conseguir entender todo esse contexto, tá? Lembrando que nós ainda estamos falando da crise desse Segundo Reinado, portanto aqui ainda, né, nesse balãozinho do Segundo Reinado, a crise. Nós vimos a questão abolicionista, agora nós vamos falar sobre a questão militar. Como eu disse para vocês, um fato que vai influenciar muito nessa questão militar, nesse problema com os militares que o Dom Pedro II vai ter, são as consequências da Guerra do Paraguai. Tá? Percebam, a crise do Império, né, a crise do Segundo Reinado, ela se dá por meio de várias partes. À medida em que o Dom Pedro II vai perdendo o apoio de importantes setores da população que apoiavam ele vai perdendo forças e é justamente isso que faz com que ele acabe sofrendo, né, o golpe da proclamação da República. Olha só, a Guerra do Paraguai contribuiu para a circulação de ideias republicanas entre os militares que participaram da guerra. Após este conflito, é possível dizer que estes militares passaram a se organizar enquanto uma classe, o exército. Assim como classe, os militares exigiam uma maior participação política no país. Além disso, ao longo do conflito do Paraguai, muitas alforrias foram prometidas aos escravos que lutaram na guerra e que, ao fim do conflito, não receberam tais promessas. Isso gerou frustração e insatisfação. Um fato interessante é isso, né, que na Guerra do Paraguai, vários escravos foram convocados aí para lutar nessa guerra. E a condição para que eles fossem lutar era que eles receberiam essa alforria, ou seja, que eles seriam libertos. E isso não acontece, né? E isso gera, então, uma insatisfação muito grande dessas pessoas, né, que lutaram. Imagina, você vai para uma guerra, você coloca a sua vida em risco, né, e acaba não recebendo a recompensa que você gostaria que recebesse ou que foi prometida a você. Isso é um fator de grande insatisfação, né? Os militares acreditavam que ao retornar vitoriosos dessa Guerra do Paraguai, eles teriam aí então um reconhecimento do Império Brasileiro, um aumento de salário, maior participação política, e eles não recebem nada disso. E isso gera frustração, gera aí descontentamento.
fazendo com que, aos poucos, gradativamente, eles então deixem de apoiar o Império Brasileiro, né? Deixem de apoiar Dom Pedro II. Havia um conflito, pois o exército organizava-se e constituía um grupo forte, com novas e modernizadas ideias, contra um império retrógrado e escravocrata. Uma questão que a gente precisa questionar é que a maioria dos países que se tornaram independentes ali no século XIX vão instaurar em seus países um sistema de governo republicano. Uma vez que esse sistema republicano ele já vai ser implementado ali a partir da Revolução Francesa. E isso vai, então, gera nesse momento aqui um questionamento. Nós nos tornamos independentes, permanecemos numa monarquia, num sistema monárquico, né? E agora a gente está percebendo que talvez esse sistema monárquico não resolva, não responda àquilo que a gente precisa na nossa sociedade. Então, esse republicanismo, essa ideia de república, ela vai ganhando forças aqui entre esses militares, entre essas pessoas que começam então a questionar de fato não apenas a legitimidade desse governo imperial, mas a funcionalidade desse estilo de governo monárquico para a sociedade brasileira, tá? E aí isso difunde então, ou seja, cresce esse pensamento, essa ideia de que a república seria um melhor sistema de governo do que a monarquia. Isso faz com que Dom Pedro II perca apoio aí desses republicanos, tá? Isso vai se intensificar ali na década de 70, como eu disse lá no comecinho da nossa aula, com o Manifesto Republicano e com a criação de um Partido Republicano de São Paulo, né, Partido Republicano Paulista. Então esses republicanos eles vão crescendo, eles vão ganhando força nas suas ideias, na difusão das suas ideias, e isso faz com que Dom Pedro II perca o apoio aí de importantes setores da sociedade, como por exemplo os militares, tá bom? Em 1887 foi fundado o Clube Militar, espaço onde se reuniam aqueles que eram contra o Império. Esses militares sofreram fortes influências positivistas e acreditam que a solução do Brasil estava em uma ditadura republicana. Importante a gente pensar aqui, meninos, e mais na frente, quando a gente for falar de fato da implementação da República, nós vamos aqui estudar esses termos positivistas. Isso significa, então, meninos, que a partir desse ano de 1887, esses militares começam a se organizar, começam a realizar reuniões para poder discutir a necessidade de uma mudança de um regime. E para eles, né, para alguns militares, a única forma de mudar isso, de mudar essa estrutura de governo, seria o estabelecimento de uma espécie de ditadura republicana, em que esses próprios militares estariam aí à frente dessa administração, tá? Mas ali quando nós formos estudar ainda, acredito eu, nas aulas dessa semana, sobre a proclamação da República, a implementação desse projeto, nós vamos discutir melhor sobre essa perspectiva que aqui está nesse slide em relação ao positivismo, tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai discutir sobre isso nas aulas seguintes, tá? Então essa é a questão militar. Esses militares eles estavam insatisfeitos com a desvalorização, eles estavam insatisfeitos, estavam frustrados com essa desvalorização em relação à sua classe, né, em relação ao seu setor, porque eles haviam ganhado a Guerra do Paraguai, saíram ali vitoriosos, colocaram sob forte risco na guerra e chegaram aqui, não tiveram aí a recompensa que eles gostariam, ou no caso dos escravos, não tiveram ali a alforria que lhes foram prometidas, né? Então isso gera essa insatisfação e faz com que Dom Pedro II perca também o apoio desses militares. Então olha só, até agora nós vimos que Dom Pedro II, ele aos poucos está perdendo e apoio dos senhores, né, dos grandes fazendeiros, dos grandes cafeicultores, uma vez que vai caminhando para a abolição da escravidão. Percebam que nós não estamos aqui estudando uma linha cronológica desses acontecimentos, mas uma relação geral, tá? Então, a crise, né, nesse setor militar advindo aí dessa insatisfação, aliado a essa questão religiosa que nós vamos falar, e vai aliar também com essa questão
abolicionista, tudo isso faz com que Dom Pedro II perca o apoio de importantes setores da população que apoiavam o Império, e isso faz com que o painel, né, o cenário de um golpe fosse desenhado aos poucos, tá? A questão religiosa, meninos, é interessante pensar. No sistema imperial, o imperador possuía uma relação próxima com a igreja, né? Basicamente através da relação de padroado, no qual Dom Pedro II era responsável pela escolha dos cargos eclesiásticos. Além disso, o clero recebia salários fornecidos pelo Estado brasileiro. Vamos entender isso daqui. Até então, o Estado e a igreja caminhavam juntinhos, de mãos dadas. Isso nós chamamos de padroado régio. A igreja estaria submetida ao Estado, ou seja, era o governante, era o rei, era o imperador, que ia aí pagar, por exemplo, os funcionários públicos eram os padres, eram os membros dessa igreja. A igreja ela estava submissa ao Estado. Elas andavam de mãozinhas dadas, tá bom? A partir dessa crise que vai acontecer aqui, isso vai gerar uma crise religiosa. Acompanhe aqui os acontecimentos. Havia também o beneplácito, quando os documentos oficiais do clero e as bulas papais precisavam de autorização de Dom Pedro II para circular no Brasil. O Papa elaborava documentos, né, decretos, que nós chamamos de bulas papais. Eram documentos orientando a forma como regia-se a igreja, né, como administrar a sua igreja, falando sobre essas questões administrativas, questões religiosas que estavam relacionadas, então, à igreja e ao poder papal. Então, nós chamamos de bula papal. Essa bula papal, ela era encaminhada para a igreja. Nos países em que existia essa ideia do padroado régio, em que a igreja estava submetida ao Estado, competia ao administrador, né, ou seja, ao rei, ou aqui no caso a Dom Pedro II, o poder do beneplácito, ou seja, era encaminhado para o imperador, a bula passava primeiro pelas mãos do imperador, ele analisava, essa bula aqui, não, tudo bem, essa daqui pode passar. Esse documento aqui, essa bula papal não faz muito sentido porque ela afeta os meus interesses enquanto Estado, então isso daqui não vai funcionar aqui no meu país. É óbvio que a igreja naquele período ela passava por um intenso processo de modificação, e que inclusive essa ideia de padroado já não era muito satisfatória para a igreja. Mas no Brasil, como isso ainda existia essa questão do padroado régio, o beneplácito ainda era válido. Então o Papa poderia mandar uma bula, um documento, uma determinação para o país, aqui para o Brasil, mas dependia, né, precisava se passar pelo critério, pelo crivo, pela análise do imperador, no caso de Dom Pedro II, para ele ver se aquela bula papal condizia com seus interesses, se ele queria ou não que aquela bula fosse implementada ali no seu país, aqui na igreja do seu país, tá? E esse é o grande problema, porque, olha só, com a crise entre o governo brasileiro e a maçonaria, a igreja tomou partido. Foi emitida uma bula papal denominada Syllabus, né, a bula Syllabus, que estipulava a proibição da expulsão de membros da igreja ligados à maçonaria. O que acontece aqui, meninos? Nós sabemos que a maçonaria é uma instituição religiosa muito forte no Brasil, inclusive o próprio Dom Pedro II era maçom. E existe um conflito entre a Igreja Católica e a maçonaria. A Igreja Católica acredita que a maçonaria não é, né? Na verdade eles nem consideram ela como uma religião e sim como uma seita. Existem diversos jornais, por exemplo, já aqui um jornal republicano chamado Santuário da Trindade, um jornal goiano, daqui produzido ali em Trindade, chamado Santuário da Trindade, que vão ter diversas reportagens falando mal, né, os padres falando mal dessa maçonaria e condenando as pessoas que faziam parte dessa maçonaria. Então, para a Igreja Católica, você não poderia ser um católico maçom, né? Ou você era católico ou você era maçom, e a maçonaria era condenada pela Igreja Católica. Então, esse conflito entre a maçonaria e a Igreja Católica
torna-se, né, ganha uma dimensão muito grande a ponto de o Papa fazer uma bula papal. Essa bula, então, na verdade, ela condenava aquelas pessoas que eram da Igreja Católica e que participavam dessa maçonaria, né? O Dom Pedro II, ao receber essa bula papal, ele não aceita, uma vez que ele mesmo é da maçonaria, ele é um membro da maçonaria, e a maçonaria era muito importante e grande ali dentro do seu governo, ele não aceita essa bula papal. No entanto, dois bispos, o bispo de Olinda e de Belém, não aceitam o beneplácito, né, do Dom Pedro II e começam, então, a colocar em prática a bula Syllabus. E isso gera um conflito entre a igreja e o Dom Pedro II, porque o Dom Pedro II vai mandar prender esses dois bispos, e aí a igreja vai intervir para tentar liberar esses dois bispos, e isso gera aí esse conflito entre a Igreja Católica e Dom Pedro II, fazendo com que Dom Pedro II perdesse também o apoio da Igreja Católica nesse momento aqui de crise do Segundo Reinado. Olha só. O governo brasileiro vetou essa bula, porém dois bispos, de Olinda e de Belém, obedeceram à bula papal. Ambos foram presos e condenados a anos de trabalho forçado. Essa decisão imperial gerou protestos clericais pelo Brasil, resultando no rompimento do apoio ao Império. Então, esse conflito entre a Igreja Católica e o Dom Pedro II, por meio, né, dessa confusão, desse beneplácito, isso faz com que o Império, né, Dom Pedro II, acabe perdendo o apoio da Igreja. Então aqui nós temos essas três grandes questões que vão influenciar nessa crise do Império. A questão religiosa, que nós acabamos de ver, que é justamente esse conflito entre a Igreja Católica e o Dom Pedro, os interesses do Dom Pedro II, né? Então, por conta dele ter impedido que a bula Syllabus fosse colocada em prática aqui no Brasil, ele manda prender os dois bispos que não obedecem à ordem deles de não colocar em prática essa bula, e isso gera então esse conflito entre esses dois setores, gerando a perda do apoio dos setores religiosos ao governo do Dom Pedro II. A questão militar, que estaria ligada então aos militares, da insatisfação deles, a falta de valorização do serviço deles, né, da participação política, isso aliado à questão em que eles vão começar a se simpatizar com esse movimento republicano. Então o movimento republicano ele cresce ainda mais nesse período, né, principalmente a partir de 1870 no Brasil, ganhando força, fazendo com que as pessoas, os intelectuais, comecem a pensar num modelo republicano seria mais eficaz do que um modelo monárquico. E a questão abolicionista, ela vem para coroar tudo isso, né? Porque até então, o problema militar e o problema religioso, o Dom Pedro II ele conseguiria controlar, mas perder o apoio da elite com a questão abolicionista, com a abolição da escravidão, foi um fator que trouxe, digamos assim, a cereja do bolo para que o Dom Pedro II perdesse de vez o controle do Segundo Reinado, né? Perdesse o controle da sua administração, porque ele perde aí o apoio de um importantíssimo setor do seu governo, que era a elite cafeicultora, né? Hoje a gente termina por aqui. Vou deixar um vídeo aqui embaixo para vocês, um link para vocês assistirem, para vocês relacionarem, né, um resumo desse Segundo Reinado e dessa crise, falando um pouquinho aqui, um resumo animado, né, contando um pouquinho também sobre essa crise desse Segundo Reinado, para poder ficar mais claro, para vocês entenderem esse conteúdo. Qualquer dúvida, mande mensagem, não fique com a dúvida, porque isso é muito importante para vocês entenderem a passagem aqui do Segundo Reinado para a proclamação da República. Essas questões, principalmente, são fundamentais para vocês conseguirem compreender o conteúdo que vai vir aí para frente. Tá bom? Não se esqueçam do relatório de vocês. Se essa aula estiver indo ao ar, né? Se vocês estiverem assistindo ela quando a plataforma já estiver funcionando, quero que vocês tirem foto do relatório e anexem lá na nossa plataforma, tá? Espero que tenha ficado claro. Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!